Olá, mais uma vez estamos aqui para falar de assuntos e divagações diversas. Sabe que quando iniciei a minha faculdade de psicologia e também de direito, eu sempre me perguntava se os nossos comportamentos são absolutamente nossos e livres. E na sequência vinha uma segunda pergunta que se refere às paixões. Naquele tempo eu era mais filósofo do que psicólogo ou advogado, e eu utilizava muito o termo paixão. No grego pathos, aquilo que nos muda de uma forma drástica. E se essas paixões é que regulavam o meu comportamento, essas emoções que chegavam até mim, que regulavam o meu comportamento, ou eu realmente tinha um livre-arbítrio absolutamente livre de qualquer coisa, de qualquer influência. E a grande pergunta é, somos totalmente livres? Essa é a grande pergunta também do David Hume, um pensador escocês, cético, empirista, que trouxe à baila questionamentos extremamente importantes para a humanidade. E eu gostaria de trazer isso para vocês hoje, sobre as teorias das paixões e uma crítica à nossa tradicional, a forma tradicional de pensar, ou a noção tradicional de pensar a liberdade. Hume trouxe algumas frases do tipo: a beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. A beleza está no quadro, inclusive tem um aqui ao meu lado, Starry Night, Noite Estrelada de Van Gogh. Ele é bonito por si mesmo, ou é o meu olhar de Samuel que faz com que esse quadro seja belo? A minha liberdade de escolha do que é bonito ou do que é feio. E se eu tenho essa liberdade de escolha, até que ponto ela é viciada ou não? Outra frase de Hume que me encanta é: todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são imitações de nossas mais vivas impressões ou percepções. A princípio, os nossos sentidos captam nua e cruamente um monte de coisas. E essas captações passam por um filtro que nós chamamos de percepção. Isso tem a ver com as nossas funções psíquicas ou nossas funções psicológicas, que vai influenciar a nossa cognição, que vai influenciar a nossa memória, que vai influenciar a nossa atenção, concentração, que vai ilustrar o nosso humor, que vai tornar a nossa vontade diferente ou focada em determinadas coisas. E por fim, todos nós temos uma prodigiosa parcialidade em favor de nós mesmos. Hume corrobora com a ideia de que nós não somos totalmente livres assim como pensamos. O pensamento dele do século XVIII, muito conhecido pelo seu ceticismo, pela sua acuidade ao pensar, e o tema sobre liberdade lhe é muito caro. Esta argumentação levava Hume a pensar que os seres humanos não são guiados primeiramente pela razão, assim como pensava Kant, mas sim pelas paixões, por algo que é mais externalizado, pela maneira com que somos tocados, da maneira com que a nossa alma é tocada.
Na sua obra Tratado da Natureza Humana, ele vai falar das paixões em duas categorias, as paixões diretas e as indiretas, o que a gente poderia chamar hoje de emoções primárias: tristeza, alegria, medo, nojo, e as secundárias, as paixões indiretas na linguagem de Hume, em que essas paixões ou essas emoções, elas são uma mescla de coisas que sentimos e de que a sociedade também nos imputa. Orgulho, humildade, amor, ódio. Você pode falar amor em qualquer lugar, Samuel, mas nunca. O amor na Índia é muito diferente do amor americano, que é diferente do amor brasileiro, que é diferente do amor italiano, que é diferente do amor alemão, que é diferente do amor africano. A questão da humildade, do orgulho, o orgulhar-se do quê, para quem, para quê. Então, o ponto central aqui é que a razão, na verdade, segundo o Hume, é escravo das paixões. A razão é escrava das paixões. Ela vai se movimentar, e aí vem um apoio, não é assunto para essa fala, dos psicanalistas, todos em geral, mas pegando, né, o chefe da gangue aí, né, o Freud, de que nós não somos donos mais da nossa casa. Há uma diferenciação grande entre as paixões, né, as impulsividades freudianas para Hume, porque de Hume, as paixões de Hume são indo mais para o consciente. O conceito de inconsciente ainda não existia naquela época. Mas se pensarmos que dentro da nossa cabeça existe, não sei se você já passou alguma vez por aqueles barrancos de terra, e quando uma patrola tira aquela terra, fica aqueles degradês de cores de terra. O nosso cérebro também tem esse degradê, mas de uma evolução biológica. E lá no fundinho, lá no tronco encefálico, lá na amígdala, estão as emoções, as paixões, as emoções que nos levam a agir de determinada maneira, com mais temperança, menos temperança. Realmente escolhemos agir com base numa lógica racional pura? Ou somos movidos por impulsos emocionais? Ou as duas coisas? Uma pergunta super interessante que me remete à minha adolescência, no início das minhas faculdades, das graduações, da psicologia e do direito. Então, essa visão contrasta com a tradição racionalista de Descartes, de Kant, que viu razão como um guia supremo. Inclusive Kant, para traçar o seu imperativo categórico, dizendo que age de tal maneira que não precise tornar o outro um meio, mas um fim em si mesmo. Age de tal maneira com que a lei, por mais que exista, você cumpra ela por si mesmo e não por um fator externalizado. Quem sabe um dia a gente traça algumas críticas referente aí ao racionalismo kantiano, mas não é o ponto aqui hoje. Julgamentos morais nascem de sentimentos para Hume. Eu vou julgar o mundo de uma forma moral conforme os meus sentimentos e as minhas emoções. Com isso vem a concepção de que a liberdade está ligada a um ceticismo sobre o livre-arbítrio. Ser cético sobre essa liberdade. Realmente eu tenho toda a liberdade do mundo para fazer o que eu quero? Se sim, aonde eu vou destinar essa flecha chamada de livre-arbítrio? Aonde eu vou fazer a minha casa, o meu ethos? Aonde eu vou colocar as minhas pulsões? A ideia de liberdade é uma capacidade de agir de forma independente das causas naturais, segundo os racionalistas. Isso é uma ilusão, segundo Hume.
Como dizia Freud também, já não somos donos da nossa própria casa. Somos tomados pelo inconsciente, por movimentos de recalque daquilo que nos é nojento, daquilo que nos causa asco, daquilo que nós não podemos ou não queremos confrontar. E às vezes somos dominados por essas pulsões. Tudo no universo segue um princípio de causalidade e isso inclui as nossas ações e decisões. Se analisarmos com uma atenção grande, perceberemos que os nossos comportamentos são previsíveis e determinados por nossos desejos, experiências, circunstâncias, pela sociedade, pelas amizades, pela família. De certa forma, estamos emoldurados em gaiolas biológicas, em gaiolas sociais, em gaiolas culturais e temos uma falsa ideia de que realmente vivemos livres. Meu caro amigo, minha cara amiga, pense que eu estou adentrando num pensamento cético sobre liberdade do nosso amigo filósofo escocês Hume. Falar em Escócia, saudades de vestir o meu kilt escocês e andar por aí com ele. É uma tradição que de vez em quando eu faço. Mas enfim, moda falamos uma outra hora, correto? Então, Hume propõe uma visão chamada compatibilismo, segundo o qual a liberdade não é ausência de determinação, mas sim a capacidade de agir de acordo com os nossos desejos e paixões sem coerção externa. Somos livres quando nossas ações derivam das nossas vontades, mesmo que as nossas vontades sejam, em última instância, determinadas por fatores prévios, assim como a biologia, fatores genéticos. Isso nos leva a uma conclusão importante, gente. Não há um livre-arbítrio absoluto, mas isso não significa que somos completamente passivos. Podemos agir nesse mundo, sim. Afinal, estaria jogando a logoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, a análise do comportamento, em tantas outras linhas, a Gestalt terapia, se não acreditasse que a gente pode modificar o nosso mundo, o nosso ao redor. Mas o ponto aqui é que nós somos sim influenciados por paixões. Nosso comportamento é condicionado, mas isso não elimina a nossa responsabilidade ética e moral de decidirmos bem por nós e por outros. Para Hume, a responsabilidade moral emerge justamente do fato de sermos seres previsíveis, cujas paixões e hábitos moldam nossas ações. Não raro acontece de alguém chegar: eu sabia que isso aconteceu, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei que você iria se comportar dessa maneira. Será? Essa previsibilidade é tão absoluta assim? Às vezes a gente para pensar e percebe que sim. Então o livre-arbítrio absoluto é uma ilusão. Nós temos essa ilusão de que podemos escolher qualquer coisa. E você pode dizer assim: mas para o existencialismo, Samuel, você está fadado à escolha. Sim, podemos escolher, mas essa escolha, utilizando desse fundamento de Hume, ela é viciada, se é esse termo que a gente pode utilizar. Viciada em aparatos biológicos, sociais e culturais, psicológicos. E aí você diz assim: então se uma pessoa decide tirar a sua própria vida, ela não está tendo a liberdade? Sim, mas esta liberdade tem a ver com fatores que propiciaram essa decisão de não permanecer vivo. Não é uma decisão pura. Podemos até utilizar da psicopatologia. Uma pessoa que tem uma tendência genética à depressão está, de certa forma, fadada a ter repercussões mais negativas sobre a vida e escolhas mais negativas para si mesmo. E aí entra a psicoterapia, uma decisão de que eu preciso batalhar por aquilo que me toma, as paixões. E muitas vezes racionalizar, ponderar para que o meu comportamento não seja impulsivo.
Pense que Hume é do século XVIII, gente. Então, nós temos muitas coisas novas da área da filosofia, especificamente da filosofia da mente, da psicologia, da psicopatologia, que podem ajudar a corroborar, que podem ajudar a elaborar, que podem ajudar a amadurecer essas ideias. Pense que essas ideias de Hume continuam a influenciar debates contemporâneos na filosofia da mente, da ética, da psicologia. Então, é essencial compreender que se os nossos comportamentos são livres, literalmente, ou se eles são viciados ou determinados por fatores externos.